Capítulo 1. A chegada. Há muitos anos, fui atraído por um artigo publicado versando um livro recém-lançado sobre a comunicação com espíritos. Após ler o livro cuidadosamente várias vezes, fui forçada a admitir a sua solidez. Fiquei impressionado com as ideias simples e práticas do autor. Esse livro foi a primeira razão para o meu interesse ativo nesse grande e incrível trabalho. Desde então fiz tudo o que estava ao meu alcance para comprovar e promover o movimento. Muitas pessoas sabem disso, e aqueles que não sabem podem tomar conhecimento dos detalhes, se desejarem. Portanto, vou passar imediatamente do meu primeiro interesse terreno sobre o oculto para o meu primeiro interesse oculto na Terra. Assim como fui tomado por assombro e satisfação ao alcançar pela primeira vez a convicção na Terra, igualmente me surpreendi ao chegar a este lugar e constatar que o meu conhecimento sobre esse assunto, adquirido na Terra, estava notavelmente correto em praticamente todos os principais aspectos. Houve uma grande satisfação em provar isso. Fiquei imediatamente surpreso e encantado ao encontrar tanta verdade em tudo que aprendi, pois, embora acreditasse implicitamente, não estava completamente livre de sérias dúvidas sobre muitos pormenores. Daí a minha satisfação geral ao reconhecer coisas e características que, embora tivesse aceitado enquanto estava na Terra, mal havia antecipado que seriam como agora as encontrava. Isso pode soar contraditório, mas quero que entendam. As minhas dúvidas terrenas se baseavam no receio de que talvez o mundo espiritual tivesse uma fórmula própria, bastante diferente da nossa mentalidade terrena, e que, portanto, muitos pontos nos fossem transmitidos de uma forma e expressão que nós, na Terra, seríamos capazes de compreender e apreciar, e não fossem em si mesmos as descrições precisas devido às limitações da expressão de palavras terrenas. Da minha passagem da vida terrena para a vida espiritual, não desejo escrever mais do que algumas linhas. Já falei sobre isso várias vezes e em vários lugares. A parte inicial foi, naturalmente, de extrema discordância, mas desde o momento em que minha vida física terminou, não houve mais aquela sensação de luta contra probabilidades avassaladoras. Mas não desejo falar sobre isso. A minha primeira surpresa veio quando, agora entendo que do vosso ponto de vista, naquela época eu estava morto, descobri que estava em posição de ajudar as pessoas. Passar de estar em sérias dificuldades a ser capaz de estender a mão aos outros foi uma transição tão repentina que fiquei franca e completamente surpreso. Fiquei tão surpreso que não considerei o motivo nem a razão de nada. De repente, estava apto a ajudar. Não sabia como ou porquê e não me preocupei em investigar. Não houve análise naquele instante. Isso ocorreu um pouco mais tarde. Também fiquei surpreso ao encontrar um número de amigos comigo, pessoas que eu sabia que haviam partido anos antes. Esse foi o primeiro indício de que a mudança tinha ocorrido. Dei-me conta de repente, ficando um pouco alarmado. Quase instantaneamente me vi procurando a mim mesmo. Foi um breve instante de inquietação, passageiro apenas, seguido pela completa e gloriosa percepção de que tudo o que eu havia aprendido era verdadeiro. Oh, como eu precisava de um telefone naquele momento! Senti que poderia dar manchetes aos jornais naquela noite. Essa foi a minha primeira percepção. Depois veio uma sensação de impotência, uma reação, um pensamento em relação aos meus entes queridos em casa. Eles ainda não sabiam. O que pensariam de mim? Aqui estava eu, com o meu telefone temporariamente fora de serviço. Ainda estava tão próximo à terra que podia ver tudo o que se passava lá. Onde eu estava, podia ver o navio naufragado, as pessoas, toda a cena. E isso parecia impulsionar-me à ação. Eu poderia ajudar. E assim, em poucos segundos, embora eu esteja a demorar muito para contar, foram apenas alguns segundos na realidade. Vi-me mudado de um estado de impotência para um estado de ação. Útil, não impotente. Eu também fui útil, acredito. Vou avançar um pouco agora. O fim chegou e tudo terminou. Era como esperar por um navio a zarpar. Esperamos até que todos estivessem a bordo. Quero dizer, esperamos até que o desastre terminasse. Os salvos, salvos. Os mortos, vivos. Então, de uma vez só, mudamos de cenário. Foi uma maneira peculiar de viajar para todos nós. Éramos uma tripulação estranha, rumando para um destino desconhecido. Toda a cena era indescritivelmente patética. Muitos, sabendo o que tinha acontecido, agonizavam de dúvidas sobre os seus familiares deixados para trás e sobre o que os aguardava no futuro. O que lhes reservava este? Seriam levados para vê-lo? Qual seria a sua sentença?
outros estavam quase em colapso mental. Não sabiam de nada, pareciam desinteressados de tudo. As suas mentes estavam paralisadas. Uma tripulação estranha, de facto, almas humanas aguardando o seu julgamento na nova terra. Numa questão de minutos, centenas de corpos flutuavam na água, mortos. Centenas de almas eram carregadas pelo ar, vivas, muito vivas, algumas delas. Muitos, percebendo que a morte havia chegado, ficaram enfurecidos com sua própria impotência para salvar os seus objetos de valor. Lutavam para salvar o que tanto valorizavam na Terra. A cena no barco, no momento do impacto, não foi agradável, mas não se comparava à cena entre as pobres almas recém-expulsas de seus corpos, todas relutantes. Foi ao mesmo tempo comovente e repulsivo, e assim esperamos. Esperamos até que todos fossem recolhidos, até que tudo estivesse pronto. E então mudamos de cenário para uma terra diferente. Foi uma jornada curiosa, muito mais estranha do que qualquer coisa que eu pudesse ter previsto. Parecia que subíamos verticalmente no ar a uma velocidade incrível. Movíamo-nos como um todo, como se estivéssemos numa plataforma gigantesca, e esta fosse lançada no ar com enorme força e velocidade. Mas, no entanto, não havia sensação de insegurança. Estávamos bastante estáveis. Não posso precisar quanto tempo a nossa jornada durou, nem a distância a que nos encontrávamos da Terra quando chegamos. Mas foi uma chegada gloriosamente bela. Foi como sair da escuridão do inverno inglês para a radiância de um céu indiano. Lá, tudo era brilho e beleza. Avistamos essa terra de longe enquanto nos aproximávamos, e aqueles de nós que podiam compreender perceberam que estávamos a ser conduzidos ao lugar destinado a todas as pessoas que fazem a passagem de forma repentina por conta de seu apelo geral. Isso contribui para que o recém-chegado, nervoso e abalado, se adapte e recupere o equilíbrio mental rapidamente. Chegamos sentindo-nos, de algum modo, orgulhosos de nós mesmos. Havia leveza e brilho por toda a parte. Tudo era tão físico e material em todos os sentidos quanto o mundo que acabáramos de deixar. Ao chegarmos, recebemos as boas-vindas de muitos velhos amigos e familiares que haviam sido queridos para cada um de nós na vida terrena. E a partir desse momento, todos nós que tínhamos vindo daquele malfadado navio nos separamos. Éramos todos livres novamente, embora cada um de nós tivesse, em sua companhia, algum amigo que já estava daquele lado há muito tempo.